Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu tenho uma convidada super especial e ela vai contar como que você vai elevar o padrão do negócio, que você torne-se uma referência no seu mercado aí na sua região, ou até, quem sabe, né, uma referência aí nacional ou internacional. Eu sei que ela vai trazer um aqui, gente. Eu quero vocês muito animadas, quero todo mundo participando no chat, mandando perguntas, celebrando, participando. É um momento assim bem gostoso, bem descontraído, onde você vai aprender muito, onde você vai se inspirar muito. Vai ser uma experiência incrível e você precisa realmente ativar tudo que ela ativou na vida dela aí na sua, tá? O intuito desse encontro hoje é esse, é inspirar, é mostrar para você que é possível, é realmente trazer também estratégias que foram utilizadas para que você possa aplicar e se tornar uma referência. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, eu nem me apresentei, né? Eu sou Andréa Guimarães. Eu tô tão ansiosa para ouvir essa mulher falando, gente, que eu nem me apresentei, mas eu sou Andréa Guimarães, sou mentora de mentoras, treinadora internacional e hoje eu estou aqui para dividir com vocês a história de uma pessoa incrível. Não vou falar muita coisa agora, não. Deixa ela entrar, que aí eu vou contar. Então, me ajudem a receber com muita alegria, com muita interação. Aí, nesse chat, eu quero que vocês me ajudem a receber a Ariana Silva, da Confeitaria Brasileira. Uhul! Oh, meu Deus do Bem-vinda, Ariana! céu! Boa noite, minha gente maravilhosa! Uhul! Boa noite, bem-vinda! Tá todo mundo Eu não animado tenho no chat. maturidade para os Ariana, a comentários de rosa torcida já. desse direct. Eita! E a Ariana, minha querida, seja muito bem-vinda aqui nesse nosso encontro de hoje. Nós estamos todo mundo muito feliz aqui no movimento, né? Com tudo que está acontecendo por aí em Salvador. A gente já estava doida para ir aí. Depois disso, a vontade aumentou. Oh, Mas meu eu quero que Deus! você compartilhe hoje com todo mundo que está aqui, com todo mundo que vai assistir depois, tudo que tem acontecido com você, desde aquele nosso primeiro encontro, né? Hoje até contei um pouquinho lá, gente, nos Reels, como foi que eu encontrei a Ariana. A gente se encontrou, né? Eu sempre falo, Ariana, que todo mundo que vem a mim, de alguma maneira, eu atraí e essa pessoa me atraiu. E nós tínhamos algo para realizar juntas, né? E isso, a tua história para que são, né? Encontrei a Ariana, gente, foi incrível, porque eu não encontrei a Ariana. Eu encontrei uma amiga dela quando eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá, era para passar 20 dias, fiquei 4 meses, aí eu pensei, não vou ficar aqui parada, né? Vou lançar minha mentoria, que já era um plano, já era um projeto, já estava desenhado, e lancei a mentoria, fiz algumas lives de lá dos Estados Unidos. E uma amiga da Ariana, gente, que eu nem conhecia, que a gente acabou atraindo ali, né? Divulgando, divulgando, ela acabou caindo lá, não sei como. Só ela vai poder lembrar disso, que eu mesmo não lembro. E ela amou a proposta de mentoria, só que ela falou para mim, Andréia, não, eu achei magnífico, mas não é para mim não, mas é para amiga. E tá aqui o telefone dela, liga para ela. Gente, eu peguei meu celular, liguei do WhatsApp, porque como eu estava fora do país, né, minha linha telefônica não funcionava. Eu liguei do WhatsApp. A Ariana nunca tinha me visto, gente, na vida. E eu falei, Ariana, me indicaram você, eu estou com um projeto de uma mentoria, me fala do teu negócio, me fala dos teus sonhos. E ela falou. E aí a gente começou a trabalhar juntas e a partir de agora, gente, é com ela que vai dizer o que que aconteceu de lá para cá. Chega, Ariana! Quase que eu falei, chega, janelinha. Minha filha tá perdoada, porque até eu, tem hora que eu esqueço. Eu ainda estou na transição, mulher. Mas chega, Ariana Silva, brasileira. Gente, eu vou tomar a palavra de volta. Desculpa, Ariana, eu estou muito entusiasmada. Eu estou tão emocionada que eu maravilhoso falar. Ariana Silva, da Confeitaria Brasileira. Meu Deus do céu, que coisa linda! Vai, agora fala, Ariana. Fala, Ariana. Meu Deus do céu, eu tava aqui pensando, parece que foi ontem que eu falei com você pelo telefone. Gente, passa muito rápido, muito rápido. Tanta coisa aconteceu, meu Deus. Você falou agora, eu viajei para o dia daquela ligação.
Meu Deus, que delícia, meu pai. Muita mudança, muita coisa. Jesus amado. Mas é assim, eu fico perdendo saber por onde é que é para começar. Me conta. O neurônio da pessoa tá todo cheio de chocolate aqui, você não tá entendendo. Eu tô um pouquinho de virote. Até você já cansou, às vezes, um pouquinho de virote por conta dessa Páscoa, mas são os sacrifícios que a gente faz, em prol do nosso negócio e também faz parte de quando acontecem as coisas que a gente não estava esperando. E a movimentação foi muito grande Verdade. aqui, e aí a gente está tendo que dar conta. Pelo menos eu sei que é só na semana que vem a gente volta ao normal, graças a Deus, mas daquele jeito que a gente O gosta. normal é isso aí, Ariana. O normal é o que você está vivendo, minha filha, esse sucesso todo. É Gente, ela não verdade. sabe se ela ovo de Páscoa no pote e deixa a gente morrendo de vontade aqui de longe, porque ela não quer mandar para a gente pelo correio, não sei o que é isso. Ou se ela responde as entrevistas, ela tá assim, sabe? Eu entendo. Esse é o preço da fama, é o preço do sucesso. Meu Deus. Então vamos mudar, Ariana. Vamos uma linha cronológica. Vamos começar daquela ligação. Quem era aquela Ariana naquele momento que a gente se encontrou? E aí vamos construir até a Ariana de hoje. Meu Deus, naquele momento. Eu tava quantos anos mesmo, gente? 22? Nem, 22. Meu Deus, quando eu paro para analisar, uma das coisas que eu fico muito feliz é ainda bem que eu cheguei cedo aqui, né? Que eu ainda vou fazer 30, então já peguei tanta coisa boa, mas era uma menina mesmo, cheia de sonhos assim, em alguns aspectos muito insegura, em outros, até escrevi sobre isso essa semana, agora vocês já sabem. Eu fiz assim, descobri que eu era mentirosa. Mentirosa, porque eu dizia que estava vivendo uma coisa, uma realidade, mas assim, tinha muita coisa guardada dentro do coração que impedia de outras coisas fluírem, de outras coisas acontecerem. Mas a gente dizia assim, ah, estou bem, mas não estava bem, não. Estou bem agora, estou melhorando é agora. Porque naquele momento estava bem, bem verde ainda para muita coisa, principalmente dentro do negócio. E só foi fluindo mais depois mesmo. Depois descobri tanta coisa, depois de cavar tudo. Depois de André com essa bola de cristal dela, que sabe a coisa, descobre a coisa. Aí foi que a leveza foi vindo. Mas esse primeiro momento eu estava um pouco perdida ainda. Eu tinha o quê? Acho que 2 a 3 anos de casada. A janelinha já existia, porque a janelinha nasceu, como eu falo, né? A janelinha nasceu de uma necessidade, porque eu já trabalhava com bolos, trabalhava alugando móveis para festas e tudo. Aí quando eu casei, a gente foi para um outro bairro, super distante, sem família, sem amigos, sem clientes antigos, sem carro. Então, assim, foi começar do zero mesmo. Nessa época, a Uber ainda estava chegando, gente. Então, nem dava muito para contar com isso, para fazer entrega nem nada. Então, eu tive que me reinventar. A janelinha nasceu dessa necessidade mesmo. A gente vendia todos os dias lanche pela janela do apartamento. O nome veio daí. Eu ainda estava muito verde, como eu falei, apesar de já ter trabalhado há um tempo antes, mas assim, de maneira muito amadora. Eu comecei a olhar com um olhar assim, mais profissional mesmo, depois da janelinha, né? Que eu entendi que aquela coisa, depois que você casa, a responsabilidade é toda sua, né? Minha e do meu esposo. Então, foi uma vida nova. A janelinha nasceu de uma necessidade. E eu gosto de falar sobre isso, porque no momento que a gente está agora, eu entendo que essa marca nova ela nasce de um sonho hoje, de um sonho realizado. Não de coisas que eu ainda vou realizar, que eu sei que eu vou, mas assim, o insight principal, o peso maior que veio assim, foi do sonho realizado. Então, diferente das duas outras vezes, Ari Festas, quando eu comecei, que era, tinha 15 anos para 16, depois, quando casei, nasceu a janelinha. E agora nasce a Ariana Silva em um outro momento, em uma outra situação. E graças a Deus não é pautada por uma necessidade, e sim pela realização de um sonho. Que maravilha, eu tô tão empolgada, Adriana, que eu desliguei até meu áudio, que eu ficar barulhando aqui e não atrapalhar, né, a Oh, sua meu Deus. E história. vocês estão ouvindo direito? Porque eu estou com o ventilador aqui na loja. Tá dando para ouvir ou tá com ruído? Não tô ouvindo ruído, não. Vocês estão, gente, ouvindo algum ruído? Para mim tá bom. A Ariana, vocês viram aí, né? Ela começou pelos 15 anos, já como confeiteira, depois ela implementou, depois que ela se casou, e ela agora chegou num momento, gente, assim, eu falo para ela, nossa, ela virou adulta. Eu mando os negócios dela e falo, gente, olha como a Ariana tá adulta, e é um grande privilégio, né, a Ariana chegar aqui na casa dos 20, não é uma coisa comum.
né? Normalmente as mulheres chegam com um curto de 40 ou 40 a mais, porque a mulher forte ariana, ela tem um hábito de não pedir ajuda. E aí ela vai se lá, quando ela chega lá pelos 40, que ela já não está aguentando mais, elas correm para cá. Você é uma privilegiada, porque você não vai precisar passar por muita coisa. Mas eu sei, Ariana, que toda história tem um começo. Você deu um resumo da confeitaria, né? Como que foi a jornada da confeitaria. E a Ariana, né? Qual era o estado da Ariana? Qual era o momento dela, emocionalmente falando, pessoalmente, né? A visão de mundo que encontrou, que hoje você olha e fala assim, essa Ariana amadureceu, né? Fala um pouco mais dessa percepção, a percepção que você tinha sobre negócios e a percepção que você tinha sobre o próprio crescimento e hoje. Faz esse paralelo aí pra gente. Pronto, eu acredito que assim, como eu falei, eu acho que eu me resumo assim como uma boa mentirosa naquela época, porque eu achava que não precisava, né? Tanto que o meu primeiro contato com você foi voltado para os negócios, não foi voltado assim no desenvolvimento pessoal, emocional e tudo. Eu queria mesmo focar nessa parte, mas eu não entendia que para a gente conseguir colher frutos, né, em qualquer outra área, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Então, eu não sabia que eu precisava de ajuda, eu não sabia que eu tinha tantas dores guardadas, não sabia que eu tinha tantas limitações assim mentais, até você cavar, né, ali nas intervenções durante as mentorias. É, hoje é realmente uma realidade totalmente diferente. A gente, quando sente alguma coisa, você fica assim, como o Nilza fala, né? Por que você precisa disso? A gente hoje consegue se perguntar muito mais as coisas, mas antigamente eu não tinha essa percepção, né? E o negócio ainda estava assim, apesar de eu já estar com um olhar mais maduro, eu não tinha essa visão de crescimento, porque a minha visão era muito limitada. E meu Deus, eu vou acabar chorando em algum momento hoje. Porque hoje foi um dia assim tão intenso, 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 que eu fiquei me Chorar. lembrando de várias situações. E eu fiz assim, meu Deus, um monte de coisa assim que a André já falou. Mas não, se você não falava no sentido de aconselhar, mas no sentido de alguém que cuida e de que tem uma visão ampla das coisas, você olhava muito por cima, né? E quantas vezes você falava assim, Ariana, sua confeitaria de luxo. E eu ficava, meu Deus, mas não é ainda. Talvez um dia seja, mas não é. Eu sabia que era arrumadinho, mas eu não sentia que tinha chegado naquele momento. Aí você ficava assim, a Ariana é famosa. Não sou nem uma atriz da Globo aí. Mas hoje, assim, eu vejo meu trabalho ser reconhecido. Acho que foi ano passado, um pouquinho antes da gente viajar para Paris. Teve um dia, um episódio que foi muito engraçado. Eu estava no shopping lá, totalmente aleatório. Totalmente assim, cansada, que eu estava trabalhando muito pré-viagem. E aí passou uma mulher do meu lado, eu vi que ela olhou, mas não. Fica olhando, mas não conhecia ela. Pronto, ela foi embora, daqui a pouco ela voltou com a amiga dela. E a amiga dela fez assim, Ariana, ela fez assim, é você que é a Ariana da janelinha? Eu falei, sou. Ela fez, minha amiga, é sua fã, mas estava com vergonha de falar. Eu achei o auge isso. Eu falei assim, meu Deus, que loucura, ser reconhecido na rua. E por conta assim, do meu trabalho, a menina pediu foto. Aí o pessoal do shopping ficou assim, gente, o que é que está acontecendo? Que essa pessoa que ninguém sabe quem é, mas essa menina sabe, tá fazendo uma presepada dessa. Então, assim, hoje eu fiquei, meu Deus, muitas coisas que a Andrea falava, não é que eu não levava fé, eu entendia que não estava no momento. Eu não entendia como uma realidade. Mas sabendo que uma história é muito perspicaz, é assim que fala a palavra, gente? Perspicaz. É. Sabe, a história é muito pra frentona, falando meu baianês. Eu sei que muitas das vezes estava falando de coisas não que estivesse acontecendo naquele momento, mas que você sabia que eu tinha potencial. Por isso que eu falei que hoje foi um dia assim que aconteceu tanta coisa. Eu tô aqui com a enxaquecazinha assim ainda, porque foi muita emoção, uma coisa por cima da outra. Eu disse, meu Deus, eu estou vendo se tornar real muitas coisas que a Andrea falava comigo desde quando ela me conheceu. Porque você, como tem mais experiência, você enxergava em mim coisas que eu não estava vendo. Então, naquele momento, eu estava com a visão muito pequenininha e você já estava enxergando a longo prazo. Eu estava assim, entendendo que eu não podia algumas coisas, você entendia, não, você pode muitas coisas. E hoje, de fato, eu não consigo imaginar que existe algo que eu não possa fazer. Eu não consigo, isso não faz mais parte assim do. Claro que tem situações que às vezes dá medo e tudo, mas são eventualidades. Mas o normal, assim, eu não penso assim, não, eu nunca faria uma viagem daquela, nunca compraria tal coisa, nunca atenderia tal coisa. Hoje eu entendo que pode acontecer a qualquer momento. E se acontecer, de chegar até mim, eu estou pronta. E se não tiver, a gente vai ficando.
Já fazendo e ficando. Ai, meu Deus. Que maravilha, gente! Olha que coisa incrível, né? Sabe o que é interessante e que eu quero que as pessoas que estão assistindo aqui, estão se sentindo inspiradas pela sua história, elas entendam que às vezes, gente, não é fácil mesmo você olhar para a sua realidade e visualizar o futuro distante daquela realidade. Mas eu sempre falo na mentoria assim, que o ambiente determina os resultados. Né? Então, a Ariana ela veio na realidade que ela estava, fazendo aquilo que ela sabia fazer e aquilo que ela estava com também, mas ela sempre se colocou ali em movimento, mesmo quando ela não acreditava, ficava tipo assim, será? Será que é isso mesmo? Será que não dá coisa? Porque eu olhava as coisas no capricho, a história, gente. Tudo da Ariana tem uma história, tem um significado. Isso é um diferencial para qualquer marca, né? Uma marca que não é só um produto. Ela não vende só um doce, ela não vende só um chocolate, ela não vende só um bolo. Ela vende toda uma construção, sabe? Então eu falava para ela, Ariana, seu negócio tem alma, lembra disso? Seu negócio tem alma, Ariana. Esse seu negócio é um negócio de luxo, Ariana. Quando ela colocava os preços das coisas, eu ia lá no privado xingar ela. Ariana, isso aqui não tem condição, Ariana. Isso aqui tá de graça, não é pro seu produto, Ariana. E ela ficava assim, né? Meu Deus do céu, e agora? Mas ela sempre se dispôs, né? E uma coisa, Ariana, que é muito quando a pessoa ela tem um coração ensinável. Às vezes ela ficava com medo, às vezes ela ficava com dúvida, mas ela sempre teve um coração ensinável. Ouvir, de acolher, mesmo quando aquilo não fazia muito sentido para ela naquele momento, ela acolhia e ali digerir, né? Aquelas situações, aquelas palavras, aquilo tudo. E sempre o vamos, né? E é tão interessante, Ariana, porque assim, toda a história de sucesso que se destaca dentro do movimento tem esse perfil do vamos. Né? Então, às vezes, cara, não tenho certeza, será que vamos, né? Já estou aqui, vamos. E isso tem feito muita diferença mesmo. Agora, Ariana, já que eu toquei que seu negócio tem alma, que é um negócio. Não, gente, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Pausa de novo. Eu peço para a Ariana falar, mas não dou conta de não falar. Gente, vocês entram naquele Instagram, eu coloquei aí no chat, depois vocês entrem lá, sigam e fiquem passando vontade, que nem eu, né? Mas, gente, olha a cara nova da confeitaria. Gente, para tudo, gente. Tudo está muito caro, né? Desde o início que eu falo, Ariana, seu negócio é uma coisa de luxo, seu trabalho é um trabalho luxuoso, porque é muito detalhe, gente, era muito capricho, desde a embalagem, desde a construção, por trás de cada coleção, tinha uma história, um significado, e isso envolve as pessoas emocionalmente. E eu falava para ela assim, Ariana, olha isso aqui, tu tem que olhar para isso de uma outra forma, porque isso aqui é demais, isso aqui é incrível, isso aqui é um diferencial, você não é uma confeiteira qualquer, você é uma confeiteira. E, gente, hoje eu fico olhando a nova cara, né, da confeitaria, eu fico, meu Deus do céu, tudo veio à existência, gente, tudo que a gente falava, tudo que a gente sonhava, tudo que eu dava cascudo. Olha, eu vejo assim, caraca, tá tudo materializado, gente. Olha, tudo sempre foi muito caprichado. Só que agora excedeu o capricho. Não é mais só o capricho, não é só mais o detalhe. É assim, Deus, olha, todo mundo eu mostro e falo assim, gente, olha para isso aqui, olha para isso aqui, olha para esses produtos, olha para essas embalagens, olha para essa logomarca, olha para isso aqui. Não é assim um jeito, uma coisa chique, uma coisa sofisticada, e todo mundo fala assim, nossa, é muito top. Hoje eu vou ser meu marido, olha, ele vai virar uma indústria. Então, gente, a gente vê tudo materializado, tudo que a gente que a gente construía ali, né, dentro do movimento, hoje eu vejo tudo materializado. Então, Ariana, eu queria que você falasse um pouco do significado da nova marca, fala um pouco como que isso surgiu, como isso foi, porque foi um tempo sendo maturado, né?
A Ariana enganou a gente. Ela disse que ia engravidar dos picolézinhos, ela engravidou foi da confeitaria brasileira. O meu ficaram esperando, Meu mas Deus, está gerando sonho. foi. Odeia, eu queria. Ô, Rosa, tô chorando, a safada, Rosa. Até o final desse negócio, tá chorando a vagabunda. Meu Deus, mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse período de agora, né, como surgiu e tudo, é cada coisa que você fala me leva a outro lugar, me leva ao começo, assim. E às vezes é muito estranho falar sobre isso em outros ambientes, porque das duas, uma, ou a pessoa vai pensar, essa menina se acha, ou ela vai pensar, ela se acha a filha favorita de Deus. Porque na hora que eu fico assim, gente, é tudo tão. Pra gente que tá aqui dentro, é tudo tão mágico. Essa semana eu tava conversando com o Nil dela no grupo, e ela colocando umas coisas lá, umas conquistas. Ela falou assim: Meu Deus, como é bom você estar em um ambiente seguro. E aqui eu tô com você desde 2020. E é tanta coisa que acontece aqui dentro que parece que é como a gente estivesse vendo na prévia. E hoje, que eu estava aqui de novo, por conta do turbilhão de emoções que foi o dia de hoje, eu lembrei daquele episódio, se eu não me engano, foi da primeira mentoria, ou foi da segunda mentoria, que Nazinha falou que você passou uma atividade para a gente colocar, cada uma falar o que gostaria de comprar no negócio do outro. Eu nunca esqueço disso. Porque mesmo como você falou, mesmo na minha cabeça, naquele momento, não fazendo sentido, eu achei de uma profundidade tão grande, ao mesmo tempo de uma simplicidade o que ela falou, que ficou gravado na minha cabeça. Eu lembro que uma das temáticas que você falou que mais me apaixonou foi arquétipo, porque tirou um peso das minhas costas. Porque no mundo da confeitaria a gente imagina todo esse mundo rosa, fofinho, delicadinho, e eu também fui nessa onda porque eu não entendia, eu não sabia quem eu era, não sabia que o que eu tinha era precioso, então eu entendia que se todo mundo está fazendo isso, então segue o baile, porque quem sou eu, né? A gente vai inventar uma coisa se todo mundo já está fazendo. Então eu imaginava dessa maneira. E quando você começou a falar sobre arquétipo, tirou esse peso das minhas costas, eu comecei a me sentir livre. E eu lembro que no dia dessa atividade eu ainda estava com a cabeça do universo cor-de-rosa, de bolinho, de não sei o que e tal. E aí você falou, pediu para cada uma, e Nasa foi aqui fez a minha. Ela falou assim: Ariana, eu gostaria muito de comprar coisas regionais na sua mão. Se eu fosse sua cliente, eu ia querer comprar isso. Eu nunca esqueci que ela falou isso, apesar de naquele momento não fazer sentido nenhum na minha cabeça, eu guardei. E quando eu fiz um dos não sei quantos sonhos que eu já realizei, desde quando eu estou aqui dentro deste movimento, quando eu viajei para São Paulo, foi a minha primeira viagem sozinha, foi assim, surreal. Fui para um evento lá. E eu rompi tantas barreiras naquela viagem, perdi até medo de avião, que eu não levantava para no banheiro, eu não dormia, não fazia nada. Nessa viagem, eu fiz o que eu quis fazer naquele avião. Fiquei dentro da nuvem um tempão lá, porque teve turbulência, eu lá bem da minha. E eu lembro que quando eu viajei, teve um dia que eu fui numa hamburgueria e prontamente, eu comunicativa, eu conversei com o garçom lá, e ele começou a querer saber do meu trabalho. Eu mostrei, eu estava na época de junho, assim, eu mostrei vários voos regionais. Ele fez: Você tinha que vir para cá, porque as pessoas valorizam muito isso. Aí eu lembrei de NASA de novo. Falei assim: Meu Deus, será que um dia eu vou ter esse olhar para esse lugar? Naquela época não fazia sentido, mas eu estava ouvindo. E agora tudo faz um sentido extremo, porque a gente viajou, como você perguntou, né? Como foi que surgiu? Agora eu vou responder a sua pergunta. Acho que toda confeiteira ela sonha muito com Paris, né? O lugar assim que é o berço da gastronomia, da confeitaria. Então era um sonho visitar a cidade. E eu, meu Deus do céu, será que o dia vai? E assim, quando eu paro para pensar que é a minha primeira viagem internacional foi para Paris, eu não acredito. Gente, problema de que normalizou. Eu não estou conseguindo renovar até agora. Gente, como é que a pessoa saiu nada e, tipo, de repente, uma viagem em Paris. Aí na Chopin, passou 10 dias gastando em euro, que ainda fui para Lisboa. André, bora, né? Não sei o quê. Eu me taquei a doida. Ainda passei mais 2 dias em Lisboa. Falei assim, meu Deus, que loucura é essa? Mas, assim, eu entendo muito o que a gente vive aqui. Na minha cabeça é mágico. Na minha cabeça é fora da curva, como eu falei com o André. Eu tenho a visão de que a gente vive uma realidade paralela. Não é que a gente não tem problema, é que a gente sabe caçar de onde vem para tentar resolver e não morrer por causa disso. Então, quando eu viajei,
eu estava tão assim, desacreditada que eu estava indo. Tanto que eu falo que eu não aproveitei, quero ir de novo, porque eu preciso sentir mais. Eu estava tão desacreditada que eu, assim, eu não quis ir com um monte de coisa. Como o André falou, né? Minha confeitaria sempre teve muita assim, alma mesmo. Eu sempre coloquei muito, eu gosto que tudo faça sentido para mim. Eu não gosto de fazer nada por estar fazendo. Eu quero sentir, eu quero me sentir viva, quero que faça sentido para mim, para quem está comprando. Que não seja só eu receber o dinheiro e o cliente gastar o dele. Eu quero que todo mundo entre na vibe. E acho que todo mundo estava na expectativa de que eu fosse para Paris e voltasse fazendo a campanha de Paris e tudo mais. Mas eu estava tão assim, meu Deus, que loucura é essa que eu tô aqui? Tanto que foi a primeira vez na vida que eu tirei férias. Eu trabalho há 12 anos, quase 13, e eu nunca tirei férias na vida. Porque todas as vezes que eu viajava para algum lugar, eu trabalhava. Se eu viajasse com meu esposo, dava um jeito de trabalhar, respondia cliente no WhatsApp, eu lançava alguma coisa. E foi a primeira vez que eu fiz vários nadas com a pessoa merecedora que sou. Então, para mim foi muito incrível. Eu não queria, assim, ficar procurando coisas. Eu queria viver. Apesar de saber que é o berço da confeitaria, né? Paris, assim, eu queria viver. Eu queria me sentir livre. E eu me permiti fazer isso. E acho que todo mundo estava na expectativa de eu voltar com entremê, com macarrão, com croissant. E, na realidade, eu observei muito o comportamento das pessoas. Eu observei muito, assim, o que move cada uma delas. A gente ia nos lugares e eu via, assim, o pessoal andando e comendo pelo meio da rua. E falei assim, meu Deus, mas a gente tem tanta coisa preciosa na nossa terra. Obviamente que era o meu sonho. Foi uma viagem incrível. Eu quero ir de novo. Se possível, eu quero ir com minhas amigas que estão aqui de novo, porque a experiência de estar com pessoas que sonham e realizam é totalmente diferente. Mas, ainda assim, eu voltei com o meu coração queimando pelo Brasil. Quando eu comecei na confeitaria, quando eu tinha 15 anos, 15 para 16, eu sonhava com uma loja. Depois, quando eu fiz 17, que as coisas foram começando assim, eu começando a ficar mais adulta e vendo as dificuldades que surgiam, eu desisti do sonho de ter uma loja. Eu desisti porque eu sabia que era difícil, eu desisti porque eu sabia que na minha cabeça eu não teria capacidade de cuidar de uma equipe. E dentro desses anos todos, eu tive situações que me obrigaram. O primeiro ano que a gente foi para a Vila de Natal daqui de Salvador, há 3 anos atrás, eu comandei uma equipe de 12 pessoas. Eu saí de nada, só eu com eu comigo mesma, para comandar uma equipe de 12 pessoas durante um mês inteiro. Então, assim, foi surreal. Eu fui rompendo várias situações e eu não sonhei. Eu tinha parado de sonhar com loja, né? Com algo assim mais completo. Tanto que eu teve uma época que eu falei para André que eu acho que não fazia mais sentido eu ficar na confeitaria, porque estava frio a situação. E aí, como eu viajei para Paris com meu coração tão aberto, lá foi assim, realização de um sonho pessoal. Quando eu lembro daquela imersão, eu acho que, meu Deus do céu, aquela imersão ali, aquela sala, aquela mesa, aquela atmosfera que estava ali, para mim significou muito. Então, eu voltei assim, pipocando de ideias. Eu lembro que, como eu falei, eu tinha medo de andar de avião. Aí, quando eu fui para São Paulo, rompi o primeiro medo, mas ainda assim, tipo, você fazer uma viagem de mais de 9 horas sozinha, porque as minhas iam de outro lugar, eu tive que ir e voltar sozinha. E o voo de volta foi assim, uma experiência que, meu Deus, eu sonhava, anotava tudo, e começou a surgir aí a ideia. Eu lembro que eu queria algo muito brasileiro, eu queria valorizar os nossos ingredientes, porque eu via que lá fora as pessoas valorizavam os deles. Por que, que a gente fica tentando pegar sempre do outro e não valoriza o nosso? Eu comecei a anotar. O meu voo de volta de Portugal para cá foi assim, só insight. Eu anotei tudo. E uma das coisas que a maturidade, né, faz com a gente é saber que a gente não deve ter pressa, não deve fazer nada desesperado. Se fosse a Ariana de antigamente, eu tive a ideia voltando um dia, no outro dia eu já ia querer enfiar uma logo nova, eu ia querer lançar produto na doida. E, no entanto, eu falei assim, não, eu vou escrever e vou esperar. No momento certo, eu vou saber, porque ninguém sabe mais do meu negócio do que eu. Então, no momento certo, eu vou saber. E o momento certo foi agora. E ainda assim, eu tinha algumas ressalvas, né? Mas, como o André falou, eu sempre fui indo. Se tem que fazer, vamos. E eu fui com um pouco de receio das pessoas não desapegarem do Janelinha, né? Que ficou muito forte no coração de todo mundo. Mas, assim, em uma semana, está sendo assim, uma explosão. Eu estou tentando entender, não consegui entender, mas eu estou indo. Sempre, gente, não precisa entender, não precisa acreditar, só precisa fazer. Agora tá aí, gente. Ela acabou de comprovar que isso é um fato.
Segue o baile, gente, Porque vai uma semana, seguindo. né, uma semana depois do lançamento da nova marca, uma explosão e ela ainda está ainda sem entender. Não precisa entender, mulher. Só precisa deixar fluir, só precisa viver a experiência, só precisa sentir e continuar e caminhar. Gente, é emocionante. É muito emocionante para todos nós, porque a gente está nessa jornada já há algum tempo. Tem uma galera que já está há bastante tempo, acompanhou toda essa jornada, né? Toda essa construção e viu quem a Ariana vem se tornando, quem o negócio vem se tornando. Eu falo assim, olha, aqui no movimento nós vivemos de conquista em conquista. Todo mundo que realmente se entrega, se você não entendeu ou se você não acredita, só faz. Que se você fizer, você vai viver de conquista em conquista. Só que a Ana, ela não pouco esse negócio de viver de conquista em conquista, então ela vive de conquista em conquista, de entrevista em entrevista. De viagem em viagem, me deixa para viajar também daqui a pouco. É isso, gente. Eu nunca vi a pessoa todo dia que vai no Instagram dela ter uma entrevista nova, ter uma matéria nova, sabe? E é tão incrível, porque eu lembro quando a Ariana chegou, foi na época da pandemia. E aí vocês lembram, né? Fechou tudo, parou tudo, não pode vender nada, não pode abrir nada. E a Ariana foi uma das empreendedoras que vieram para o movimento nessa época para encontrar ali, né, um refúgio, uma orientação. E a gente montou um plano de ação, gente, que naquela época ela bombou, ela explodiu, sabe? O negócio no meio daquele furacão, né? Que ela, uma entrevista numa TV lá de Salvador, e foi incrível, assim. Para cá foi só de conquista em conquista mesmo, subindo cada vez no próximo nível, próximo nível, próximo nível. E de coisa, Ana, ainda nem começou. Eu tenho roupa mesmo desse? Ainda nem Meu começou, Deus. minha querida. É só o começo de tudo que vai ser construído aqui. E tem uma coisa. Ontem, para quem que eu falei ontem? Eu conversei, eu converso todo dia. Ontem eu falei para alguém do movimento o seguinte: olha, e a Ariana vai me ajudar a confirmar se isso é ou não um fato. A Ariana e muitos de vocês que estão aqui assistindo, pode usar o chat e falar se isso é ou não um fato. Dentro do movimento, nós vivemos algumas ondas. A gente está sempre construindo, né? De conquista, no curto, no médio e no longo prazo, você vai vendo a transformação, se você continuar aplicando o método, como a Ariana contou aqui a história dela, várias etapas de conquista. Mas tem um momento, parece que dá um boom coletivo, assim, sabe? Que dá uma expansão de quem já está inserido, está conectado. E é uma onda mesmo. E aí nós estamos vivendo essa onda. Eu ontem vi assim, ó, várias pessoas vivendo um momento de grande ascensão dentro do movimento, inclusive citei a Ariana. E você que assim, está olhando, que ainda não é do movimento, está só olhando de longe, ou você que já é, se joga. Porque esse sempre foi um grande diferencial da Ariana. Ela se jogava, mesmo quando ela não entendia, mesmo quando ela não concordava, mesmo quando ela, sabe, duvidava, mas ela fazia, né? É para fazer, vou fazer. É para fazer, vou fazer. Mesmo que ela não estava muito, sabe, consciente, ou ela acolhia aquilo ali, deixava maturar, ela não descartava. Ela ia observar, ela ia acolher, ela ia fazendo, né? Muitas vezes a gente brincou, ela falando, né? A senhora está mandando, eu vou fazer. E é por isso que eu falo que um coração ensinável, gente, é uma coisa assim incrível, porque todos nós temos cordas emocionais para soltar, tem toda a nossa cultura familiar, financeira, né? Tem todas as crenças, tanta coisa, gente. Tem a concorrência, tem o mercado, tem as crises. Se você é empreendedor e não percebeu ainda, gente, crise é sazonal. Não pensa que vai acabar uma crise e nunca mais vai ter outra. Vai sempre existir crise, ela é sazonal. Vem uma crise, aí vem um tempo de bonança, aí vem outra crise. Isso vai ser, é cíclico, vai sempre se repetir, né? Então você precisa realmente trabalhar tudo isso. E se você estiver sozinha, eu falo que aqui, sozinha é o pior lugar para prosperar, né? Porque olha, quando a Ariana chegou, ela já era talentosa, ela já era criativa, ela já era caprichosa,
ela já fazia um trabalho bonito, ela já tinha pessoas que admiravam o trabalho dela, ela já tinha coragem, né? Porque começou a empreender com 15 anos. Aí ela se casou jovem e continuou empreendendo, o marido trabalhando, ela empreendendo, né? Teve coragem de abrir a janela do apartamento e dizer: ei, vizinha, quer comprar aqui um docinho? Então, isso tudo é ousadia, gente, tudo isso é empreendedorismo, tá? Mas quando foi que ela deu essa expansão? Quando ela mudou de mesa, quando ela foi para um ambiente onde as pessoas pensavam como ela, agiam como ela, queriam sair da média como ela, porque de repente no ambiente dela, as pessoas estavam ali, as pessoas não pensavam como ela. Né? Não tinha coragem de abrir um negócio, não tinha coragem de fazer algo mais bonito, mais caprichado. Às vezes até começava a vender alguma coisa, mas vendia de qualquer jeito, pensando só em trocar o produto pelo dinheiro, colocar toda a sua essência, toda uma visão, né? Toda uma conexão, gente, porque se a gente não souber criar um movimento, outro dia sobre isso, falei que se você realmente quer prosperar, não crie um negócio, crie um movimento. E às vezes as pessoas pensam, Ariana, que só dá para criar um movimento se você for desenvolvimento humano, se você for uma mentora, se você for um terapeuta, se você for uma treinadora, uma palestrante. Não é. Dentro da área que você trabalha, você cria o seu movimento. A Ariana criou o movimento dela, dentro da área da confeitaria. Então, hoje ela não é só uma confeiteira, hoje ela não vende só um doce, ela não vende só um ovo no pote. Gente, pausa para isso. Eu tenho uma torta e um ovo que tem o nome. É muita emoção, gente. Ariana, eu vou fazer igual um comentário que tinha hoje lá no seu Instagram. Ainda bem que eu te conheci antes de você ficar riquíssima e famosa, porque rica já é, né? Ai, de você ficar milionária e famosa, que eu ganhei até uma torta e um ovo em minha casa. Eu só quero é comer esses negócios, né? Meu nome já tá lá, gente, ó. Muita honra, me sinto honrada por isso. Muito Sucesso de honrada venda há mesmo. 3 anos seguidos. Olha aí, gente. Sucesso de venda há 3 anos, desde o lançamento, então, né? É, desde o primeiro ano. Ariana, tu viu que a gente se combina, né? Juntou nós duas, bom. Até a torta e o ovo que levou meu nome, me homenageando, é sucesso de venda desde o lançamento. Minha gente, que incrível! Vocês estão vendo que o melhor lugar para você prosperar é dentro desse ambiente, é dentro do movimento, que sozinho é o pior lugar para prosperar, né? Então, é essa a visão que a gente precisa ter, porque os talentos já estão aí. Eu sempre falo, eu não atraio qualquer tipo de mulher, eu atraio um tipo de mulher diferenciada, alta performance, corajosa, ousada, que já fez algo diferente, né? Já saiu da média do seu ambiente, mas você precisa entender que existe mais. Existe muito mais. E Ariana, conta pra gente, porque você sempre teve esse coração ensinável, né? Fazia as coisas, mesmo quando você tinha dúvidas, enfim. Mas qual é o momento? Eu sei que não existe esse negócio de momento da virada, né? Como as pessoas acham, tudo é uma construção. Mas qual foi o momento, ou os momentos em que você viu que teve assim uma virada mesmo de chave, que aquilo ali foi crucial e deu um impulso? Porque a gente vai subindo degrau, mas tem hora que a gente dá um salto. Né? Quem está no movimento está sempre subindo algum degrau, mas chega uma hora assim que parece que vira uma chave que você dá um salto naquele momento. Quais foram esses momentos? Menina, esse, o último, né, que o mais recente, assim, é o que fica mais na cabeça. Eu passei, como eu falei, passei por várias situações. Inclusive, eu estava lembrando fazer. Essa semana foi assim, de fazer muitos paralelos. Logo quando eu te conheci, não sei se você lembra de uma ligação que eu fiz sobre um contrato que eu ia fechar com a empresa. Eu estava nervosa, porque eu nunca tinha fechado um contrato com a empresa. Foi a primeira vez que eu fazia sua nota fiscal, não sei o quê. E eu estava nervosa, André, eu não sei. Mas na verdade, assim, eu queria desistir, porque eu não me achava capaz. Eu estava inventando 500 mil desculpas para não atender. Aí a André foi lá e instruiu e tal. Eu sentei e fiz, a gente conseguiu atender. Foi o auge. Inclusive, foi através dessa encomenda que hoje a gente passa na televisão. 5 anos depois. Porque depois disso daí, que o número eles passaram para um contato, que aí ficou lá com a TV Bahia, eles sempre ligam. E na semana retrasada, eu fiz um bolo para o PCdoB. Foi o maior bolo que a gente já fez até hoje. E eu também fechei um contrato. E eu me lembrei da primeira vez que eu fechei um contrato. Só que assim, dessa vez aí teve nota fiscal, aí não podia ser conta física, tinha que ser conta jurídica. Aí vai eu correr atrás de resolver as coisas que ainda estavam faltando. E tudo assim, exatamente nesse momento de transição da janelinha para a Ariana Silva,
E assim, o sentimento é de que algo tão profissional está surgindo. Eu vou pedir licença a vocês, vou pegar um negócio que eu estou sem acreditar, que chegou aqui hoje. Pode pegar lá, porque, gente, é exatamente esse Olha isso sentimento que eu aqui. tenho. Eu estou sem acreditar, porque Nilza aqui acho que falou comigo assim, essa semana, né? Quando a gente está no movimento, as coisas acontecem, as coisas vêm. Eu fiz assim, às vezes quem olha de fora deve pensar, a Ariana tem muito dinheiro para investir. Ou a Ariana tem, sei lá. A Ariana fica acreditando de Deus, só pode. Mas quando você está no movimento, parece que tudo flui. Eu não tenho culpa que eu peço uma coisa e os meus parceiros, os meus fornecedores, meus amigos se entregam. Essa semana eu chamei a namorada do meu primo aqui, que é o sonho dela ser blogueira, né? Ela tem muito talento. Eu falei assim, Jani, toma os produtos aí, faz o que tu quiser. Essa menina veio aqui, fez uma entrega tão grande, tão o vídeo que ela fez ficou tão lindo, que o pessoal tava assim, meu Deus, dá vontade de comer, não sei o que. Eu falei assim, gente, mas eu só pedi uma coisa a ela. Mas assim, aproxima da gente pessoas que estão na mesma frequência. Não, não tem, você pede um, recebe 10. Você pede 10, recebe 100. E aí eu falei com Claudinha que eu queria que ela pintasse umas caixas para eu mandar, umas encomendas. Só que ela sempre pintou minhas caixas na época da janelinha de preto e branco normal. Aí ela chegou hoje aqui de manhã, eu atarefadíssima, doida, de tanto direct, um bocado de coisa, mensagem no WhatsApp, fazendo coisa na cozinha. Ela falou assim, Ari, não ficou muito legal, peço desculpa, porque, bom, eu falei assim, meu Deus, o que será que aconteceu com essa caixa? Quando esta mulher me virou essa caixa, eu soltei. Ela estampou a caixa toda com a marca nova. Uau, Quando meu eu vi isso Deus, que aqui, coisa aí a linda. pessoa compra um banho, sabe, um negócio desse aqui, gente. Eu falei assim, é meu mesmo, porque, né? Diz uma riqueza de detalhes que eu fiz assim, são pequenas coisas, mas que são grandes também. E talvez, se você não estiver no movimento, você pode olhar e pensar, é só uma caixa pintada. Mas para quem está no movimento, sabe de onde saiu. Sabe o tanto de coisas que foram necessárias para a gente ter coragem de fazer outras coisas. Sabe o quanto que a frequência faz diferença. Porque eu peço uma coisa, ela me entrega uma caixa dessa. Eu fiquei chocada. Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que ia ser colorida. Eu não sabia que ela ia pegar a estampa da Páscoa, colocar aqui e ficar incrível desse jeito. Então, assim, de todos os momentos, eu acredito, deixa eu baixar aqui, que o que teve mais, assim, a virada de chave mesmo, foi na viagem. Foi na viagem porque, assim, foi um salto muito grande. Eu nasci na suburbana, minha mãe sempre foi empregada doméstica, meu pai sempre foi empreendedor. Teve um período que ele trabalhou de cobrador de ônibus, mas ele sempre teve a barbearia dele, inclusive eu estou aqui, a barbearia dele é aqui do outro lado aqui da porta. Então, assim, eu venho de uma família de pessoas humildes e que muitas vezes os meus pais, eles não tiveram a oportunidade de sonhar. Inclusive, a gratidão pelos meus pais veio também de estar dentro do movimento. Porque, como eu escrevi um dia desse, né? Minha mãe, ela me deu vida. Ela me deu a vida. Meu pai, eles me deram vida. Então, se eu posso viver coisas hoje, é porque eles fizeram isso por mim e hoje eu entendo a preciosidade disso. E aí, durante a viagem, eu falei assim, meu Deus, uma viagem que eu nunca sonhei. Com pessoas que eu nunca sonhei. Numa mesa que eu nunca sonhei. Com a intervenção daquela que eu nunca imaginei que eu precisava. Mariana, pega teu celular agora aí e liga para teu pai. E outra vez assim, meu Deus, tomara que ele não atenda, tomara que ele não atenda. Pois ele atendeu e foi assim precioso demais. Então, desde o ano passado, que coisas assim, que olha de fora vai pensar que coisas diferentes. Eu falo assim, é diferente, mas estão acontecendo coisas assim surreais. Então, para esse momento da minha vida, eu acho que a virada de chave foi aí. Porque emocionalmente eu tirei um peso muito grande das costas naquele dia. Eu falo muito que Deus ele usou um sonho pessoal meu para curar outras coisas, para me levar a estar em lugares assim. E quando eu falo que está aqui é incrível, que a gente vive uma realidade paralela, não é que a gente não tem problema, porque todas nós temos. Mas a gente não quer morar nele. A gente não aceita morar, porque ele tem muito mais. Inclusive, na semana passada, as meninas sabem, né? Eu passei por uma situação muito desagradável, assim, bem no dia anterior da entrevista lá da rádio, que tirou a minha paz e eu chorei e eu me acabei. Só que depois eu fui lá e fiz assim: não, deixa eu botar minha roupa de adulto, porque eu tenho que trabalhar. Peguei, foi uma situação assim, bem desagradável que aconteceu com um familiar. E aí eu peguei, ele já tinha me excluído das redes sociais, mas ficou no WhatsApp, né? E como ele é meio bravo assim, e eu sou um pouco sentimental, eu falei assim: não, vou bloquear ele para eu ir trabalhar e cuidar da minha vida. Depois eu bloqueei ele, fui cuidar da minha vida. Se fosse antes, eu ia ficar sentada chorando, mas um monte de dia chorei um só, já é um avanço.
E aí eu fui cuidar da minha vida, fui ser adulta mesmo, tomar as rédeas do meu negócio, fiz lá o bolo PCdoB. E do ano passado para cá, inclusive agora faz um ano, né? Fez um ano que a gente viajou para Paris. E eu estou colocando em prática coisas que eu sonhei lá. Não foi uma viagem, não foi uma coisa qualquer, foi muito mais profundo. Só quem estava lá tem noção de tudo que viveu, de tantas coisas que desbloqueou. Meu Deus, para mim é precioso demais estar sentado na mesa dessas mulheres que estão aqui. Né? Rosa, com essa elegância maravilhosa, Pamela, Nildean, Nils, assim, são as pessoas que eu sou mais chegada, né? Mas, assim, para mim é uma honra muito grande, muito, muito grande. Mães incríveis, mulheres que se esforçam para poder ser melhor, né? Cada vez mais. Deixar o seu feminino aflorar também, porque eu era muito brabona de ir para cima. Então, acho que nesse último ano foi o ano que eu mais fui cuidada por meu esposo. Eu trabalhei, ganhei dinheiro, mas não fiquei acabada. Essa semana eu estou um pouquinho, porque faz parte da semana de Páscoa, é muito intensa. Mas aí semana que vem já volto minha vida de lady, trabalhando intencionalmente, mas sem ficar exausta, cansada, se acabando assim. Então a minha virada com certeza foi na viagem, foi decidir estar lá. Eu até fiquei pensando assim, meu Deus, será que é para viajar ou não? Ou será que eu tenho capacidade de pagar? Quando eu lembro quanto custou a viagem, em 6 meses eu fiz aquilo ali. Teve um dia que eu fui ousada, eu fiz o cálculo de quantos salários mínimos custou aquela viagem. E eu fico assim, meu Deus, muito obrigada porque o Senhor me levou a encontrar essas pessoas, me levou a encontrar a André, me levou a encontrar essas meninas, essas mulheres incríveis que hoje moldam assim, a minha vida, né? Então eu estou vivendo coisas incríveis que eu não sei explicar. Eu só estou vivendo, entendeu? Só estou indo. Tá mesmo, eu preciso desfrutar isso que você está fazendo. Olha a caneca dela, gente. Mostra Ah, aí de gente, pelo novo. amor de Mostra aí. Deus. Muito Ariana chique. Silva, confeitaria brasileira, gente. É muita riqueza. Olha, Ariana, já tem gente celebrando aqui, porque vai ser tua companheira de quarto lá na Argentina, já está Célia, eu vi encantada, ela falando, não conheço ela, eu vou conhecer, gente. já está apaixonada. E realmente, Ariana, eu sempre falo para as pessoas que o nosso evento, né, que a gente faz em outras cidades, até em outros países, nunca é só uma viagem. Então, eu falo, você quer uma viagem? Fale com a Rosa. A Rosa vem de viagem, ela é a nossa agente, inclusive, oficial do movimento. Mas você quer uma experiência? Você quer algo que vai impactar a sua vida em todos os sentidos? Vem para a imersão de Mulheres Reais, que agora vai ser na Argentina. Já está inscrita, que a maioria das mulheres do movimento já estão inscritas e quem não está ainda está perdendo tempo. Está perdendo tempo de estar no ano que vem aqui contando algo assim tão tremendo como a Mariana está contando aqui, né? E é tão lindo. Outro dia a Nilden falou uma coisa, gente, eu amei. E hoje, de novo, falaram lá no grupo que primeiro você decide, né? Depois acontece. Primeiro você decidiu ir para Paris, depois a viagem aconteceu e depois da viagem teve toda essa repercussão. Um ano, gente. Ela investiu estar lá no ano passado e tem um ano que ela colhe frutos dessa decisão. E, gente, porque a pessoa tem semana que lançou a nova marca e não está conseguindo nem respirar. Antes do encontro aqui, eu vi que ela estava falando lá, gente, vamos ter que fazer uma mudança na programação, porque superou todas as expectativas, o que ia ser pronto entrega já acabou. Vocês têm noção do que é isso, gente? Vocês acham que isso vai parar? Vocês acham? Não tem como, não vai parar. Tá? E tudo isso porque ela tomou uma decisão. Então, você que está assistindo, se sentiu inspirada, que está olhando, se sentindo, que eu não dou conta, que não é para mim, olha, é a decisão que muda o jogo. É a decisão que faz acontecer. E é essa decisão de estar no lugar certo, com as pessoas certas, que vai impactar a sua vida e vai impulsionar todos esses talentos e essa coragem que você já tem. Porque ela já tinha esses itens, né? Esses ingredientes. Ela só se assentou à mesa certa, junto com as pessoas certas, e ela conseguiu expandir tudo que ela já possuía. Então, você que está aí só observando, para de observar e se joga. Eu não entendi direito. Querido, não precisa entender. Você viu que a pessoa até hoje nunca entendeu. Ela já desistiu de entender. Precisa entender, não. Você precisa vir e seguir o passo a passo, fazer o que tem que fazer.
Só isso, não precisa entender nada. Faz, decide, faz. Entende? Inclusive, se você não decidiu ainda estar na imersão Mulheres Reais na Argentina, a Ariana já decidiu. Hoje é a sua vez. Ai, André, mas minha filha não fala nada, só decide. Decide, vai. A Célia já decidiu. Gente, tanta gente que incrível já decidiu, só falta você. Só falta você decidir. Ariana, eu sei que tá muito novo, né? Tá tudo assim muito, nem processou direito ainda as ideias, né? Mas qual é a sua expectativa? Qual é o seu próximo nível? Eu boto logo a pocando. A pessoa Ô, nem Dea, meu Deus, ó, eu vou falar a verdade. Inclusive, eu falei sobre isso na semana passada com as amigas minhas lá da igreja, que talvez isso que eu vou falar vá contra um pouco esse nosso olhar assim, empreendedor, que a gente tem que saber tudo, de tudo o tempo inteiro. Mas eu acho que cada pessoa tem a sua particularidade. E eu, por muitos anos, vivi presa assim, a vontades, a desejos, não, porque eu quero tal e tal. E hoje é tudo tão natural, e eu já alcancei coisas tão incríveis. Não é que eu acho que não preciso alcançar mais nada, é como eu volto ao que foi no início. Para mim, hoje, nada mais é impossível. Então, assim, eu continuo trabalhando, sabendo que o que vem no próximo vai ser incrível. Eu lembro que de todos os passeios que você falou lá para a viagem, e na época eu ainda estava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? Eu lembro que o da Disney foi um que eu falei assim, eu nunca sonhei para Disney. Se eu não conseguir o dinheiro, eu vou dizer, André, nesse dia eu fico no hotel, eu fico batendo perna e vocês vão para Disney. Eu lembro que eu pensei isso, mas não falei. Eu disse, não, vou deixar chegar até o final. Se eu de fato não conseguir o dinheiro para ir para Disney, eu falo. E acabou que eu consegui. E apesar de Paris ser o sonho da minha vida, eu não chorei nesse momento. O primeiro momento que eu chorei durante a viagem foi quando a gente foi entrar na Disney. E assim, eu fui tomada por uma emoção tão grande, era algo que eu não tinha sonhado. Então, assim, hoje, eu acho que meu próximo nível é mais uma questão assim, emocional do que conquistas, porque quando você resolve o emocional, quando você resolve que está com problema, quando você resolve, você acha que você nem sabia que tinha problema, o restante vem naturalmente. E às vezes vem coisas que você não imaginava, que você não sonhava, como a Disney. Porque hoje fica assim, agora eu entendo Larissa Manoela, que toda hora quer estar na Disney. Porque se eu pudesse, eu estaria lá também. Porque assim, eu não sonhava com isso, mas o fato de eu ter me colocado à disposição para cuidar de questões aqui dentro me proporcionou coisas que eu não imaginava. Então, assim, por mais que eu saiba que eu tenho que ter o próximo passo, eu estou confiando tanto no processo e na minha descoberta minha mesmo, que eu sei que o próximo passo vai ser incrível. Eu sonho, né, Hoje eu voltei a sonhar com uma loja. A gente tem uma cozinha aqui, mas não é uma loja dos meus sonhos. Inclusive, está lá no meu caderninho que eu voltei de Paris, lá do Mulheres Reais, está anotado tudo, como vai ser, parede, temporada, numa parte do ano vai vender uma coisa, na outra parte vai vender outra coisa, está tudo anotado. Não sei quando virá, mas eu me mantenho no movimento, né? Buscando me conhecer, buscando diminuir os ruídos, para que eu possa desfrutar quando isso chegar, porque é natural. É natural. Eu sei que é bom a gente também planejar, e tem pessoas que de fato precisam planejar. Mas no meu caso, que vivi uma vida muito presa a isso, até questões familiares e tudo mais, sempre, ao invés do planejamento ajudar a atrapalhar, então, no meu caso, eu prefiro assim, cuidar muito do meu mental e continuar no processo, continuar trabalhando, tendo uma entrega incrível, agradando as pessoas que investem dinheiro e tempo em mim. E isso vem de volta. Então, meu próximo nível, eu acredito que é mais assim, emocional do que em coisas palpáveis, porque coisas palpáveis a gente já sabe que vai vir. Tem um rapper que eu gosto muito, inclusive foi o que eu pedi para o André colocar minha música no passado, que ele fala que hoje ele nem liga mais para dinheiro, porque dinheiro ele já sabe fazer. Ele não liga mais, porque ele já sabe fazer isso. Então, ele foca muito nele, Elaine é o nome dele, né? L7, ele foca muito nele, assim, e eu me inspiro muito nisso. O meu desenvolvimento que eu quero ter hoje é pessoal mesmo, mental, para poder, quando vier situações, porque vão vir. A gente, apesar de estar aqui dentro desse movimento, sentado nessa mesa, nessa sala aqui, a gente vive num mundo rodeado de um monte de pessoas que não estão no movimento. Então, se a gente não cuida, a gente se contamina, né? Pela visão ou pela falta de visão. Então, meu próximo passo, meu próximo nível é, de fato, permanecer, né? Aqui com vocês, permanecer com essas mulheres incríveis, investindo em mim, investindo no meu psicológico, no meu mental, no meu espiritual. E o restante já é natural, porque assim, gente, nesses tempos que eu conheço a André, vi tanta coisa que eu nem imaginava. Não duvido imaginar.
Maravilha! Então, eu vou te falar onde que está o teu próximo nível, no Desfrute mesmo. Ela, como sempre, com a bola de cristal dela, sabe de tudo. Pois então, estou bem pronta para desfrutar. Desfrutar cada conquista e, sabe, isso é um momento muito precioso na nossa jornada, porque é quando a gente realmente se desconecta dos medos, das necessidades de aprovação, daquela coisa do piloto automático, porque agora cara, agora eu já sei que vem, eu quero só viver isso, desfrutar isso, sentir isso. E esse, gente, é o ponto máximo, assim, de uma evolução, sabe? Não tem como, depois que a pessoa cresce nível, não tem nada mais que segura uma pessoa dessa. Parabéns, Ariana, parabéns mesmo. Eu estou muito feliz com isso, sabe? Assim, eu me emocionei muito com essa transformação, fiquei muito impactada com essa cara nova, sabe? Eu sinto assim, muito orgulho de falar para todo mundo: olha, gente, olha isso aqui, gente, que Eu coisa estou linda. sentindo só orgulho daqui, inclusive eu estou me achando que assim, gente, fazer André orgulho é uma coisa, bem, não que é difícil, mas que, bom você saber que você mexeu no coração da mentora, é um negócio assim, sério. É uma tarefa difícil, né? A Sim, mentora calculista, quando a pessoa começa a mexer nas emoções dela, que foi forte. meu Deus. Mas é gostoso, porque aqui a gente sonha junto, gente. Eu estava falando hoje, eu fui fazer um atendimento hoje, uma pessoa que está chegando para o movimento, e eu disse para ela o seguinte: as pessoas falam muito que as mulheres são desunidas. E eu falo, não é que as mulheres são desunidas, você que está no grupo de mulheres errado, entende? Porque se você tivesse aqui, onde as pessoas sonham junto, constrói junto, celebra junto, chora junto, cai, leva um outro levanta, né? Se você está num ambiente desse, onde as pessoas buscam cura, você não vai sentir que você está sozinha ou que as mulheres elas não são unidas, como as pessoas falam muito lá fora. Então, aqui dentro, você quebra todos os paradigmas, sabe? Tudo que as pessoas acreditar lá fora que são só crenças, aqui você quebra todos esses paradigmas e começa a viver a vida que você sonha e merece, que já está disponível, porque tudo isso já estava disponível para a Ariana, gente. O primeiro contato já estava disponível para ela. Ela não queria acreditar, mas eu empurrava a cabeça dela. Já estava tudo disponível, só que ela foi trabalhando, soltando as cordas que ela tinha que soltar e ela foi se permitindo acessar. E agora que ela está nessa vibe de desfrutar, gente, agora não tem mais volta. Agora já era. Agora é riqueza mesmo. Agora nós vamos ser vizinhos naquele condomínio lá, ó. Meu Deus do céu, muito lindo, gente. Isso é maravilhoso. Eu me sinto muito honrada de poder estar conduzindo mulheres como a Mariana e compartilhar histórias dessa de sucesso para inspirar outras mulheres, para fazer outras mulheres acreditarem, mulheres que talvez estão passando por grandes desafios ou que já se perderam, né? Hoje eu atendi uma pessoa, ela falou: "Eu me sinto perdida de mim mesma". Mas eu via que eu falei hoje quase igual eu falei para a Ariana lá em 2020. Eu falei para ela: "Cara, você já tem todos os atributos, você já tem o talento, você já tem a capacidade, você já tem a experiência. Só falta uma coisa e aqui no movimento tem, que tá dando". E ela já, inclusive, entrou para o movimento, né? Já já vocês vão ter contato com essas pessoas novas que estão chegando. Porque, gente, é isso que faz a diferença. Mudar de mesa, o ambiente que vai determinar os seus resultados. Não tem como, não vai ser diferente. Mesmo que o ambiente que você está inserida hoje é de pessoas que você ama, mas elas não, não é o fato de você amar que elas estejam alinhadas com seus sonhos, com a sua frequência e com o que você deseja para o futuro, entende? Então, muitas vezes você precisa realmente deixar e estar num lugar onde você realmente vai estar na mesma frequência dessas pessoas, a frequência que sobe, a frequência que ela sempre explode. No evento, então, gente, nem se fala. Então, vou te encorajar mais uma vez. Quando sair daqui hoje, já chama a Rosa, não vai nem dormir hoje, coitada. E fala: "Rosa, eu decidi. Eu vou estar na imersão lá na Argentina. Quando eu quero estar no lugar da Ariana, falando o quanto que eu fui impactada, tudo que aconteceu lá, tudo que aconteceu depois, e o quanto está refletindo até hoje na minha vida". Então, chama a Rosa. Se você não tiver o acesso dela, ela está em quase todos os grupos, gente. Mas se você não conseguir encontrar a Rosa, fala: "André, por favor, me dá o contato aí da Rosa". Porque, gente, eu tô falando para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, para as minhas seguidores e para quem quiser ouvir.
Nós estamos vivendo um momento de grande expansão aqui no movimento e nós não vamos parar. Se tudo que a gente já fez juntos você acha que foi muito, esquece, não foi nada. Nós estamos no momento de grande expansão e nós vamos avançar. E o pé está no acelerador e não vai sair, tá? Então, se você realmente quer segurar na cauda do cometa, pula para dentro logo. Entra para o movimento, vem logo para o movimento. Se você está só assistindo, olhando de fora, se joga. E se você já é do movimento, mas está com o pé dentro e um pé fora, minha querida, coloque os dois pés. Senão você não vai se segurar, porque nós vamos acelerar. Nós vamos acelerar. Você vai ver muitas arianas aqui, muitos negócios explodindo, expandindo, sabe? Mudando de cara, impactando as pessoas. Gente, entra depois lá no Instagram da Ariana e vai entender o que eu estou falando. Vai sentir a frequência da riqueza naquela visão nova dela. Você olha assim, você vê assim, um negócio sofisticado. Você olha assim, gente, é uma impressão magnífica que você tem quando você entra lá. Você não tem noção, não, gente. Salvador já entendeu. Tá faltando você entender, né? E se você tiver como eu, distante, não dá para pedir, né? Encomenda, manda aí, minha filha. Não é para ficar estragar, não. Acho um negócio que vem rápido. Né? Se você está longe que nem eu, mas você pode desfrutar dessa frequência que a Ariana está vivendo. E você pode começar a sonhar os seus sonhos que você deixou engavetado, ou você pode começar a sonhar novos sonhos, como ela mesma disse. Tem sonhos que ela já viveu que ela nem sonhou, mas ela já viveu. Então você pode viver isso também, mas para isso você tem que estar no banho certo, no lugar certo, com passo a passo, porque as coisas não aconteceram do nada. Foi uma construção, teve choro, né? Teve levanta, não foi linear, entende? Não foi linear, não é linear, gente. E nem foi da noite para o dia, nós estamos construindo isso há 5 anos. Não é que ela precisou esperar 5 anos para isso acontecer. Como ela mesma disse, ela foi galgando, galgando, mas chegou aqui, parou de subir e fez saltar, né? Então, gente, ó, estão dizendo que a barra ser criada não estraga, não. Durou foi dias lá em Paris. Eu também concordo. Vamos pedir uma caixa aqui para parar, gente? Bota Meu açúcar nome é nesse negócio. pronta. Quando logo uma dessa cheia, toda embrulhada papel, bolha, vai chegar e tudo organizado. Não tem nada de chegar amassado, não. Eu como assim mesmo. O que é, gente? Será que chega até o dia do nosso evento, hein? Que nós vamos estar tudo reunidos. Eita, depois vamos conversar. Ó, pro Goiás também. Meu Deus, o negócio ficou nacional. Já já vai estar internacional. Não duvido. Que maravilha. Lindo demais, gente. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada. E eu quero, Ariana, que você se despeça dessa galera, deixando assim um direcionamento para elas, para aquelas pessoas que ouviram a tua história, se inspiraram e um dia querem ocupar esse lugar de dizer, olha, minha vida mudou em todas as áreas, e hoje eu estou vivendo sonhos que eu agora só quero desfrutar de tão incrível que está a minha vida. Então, quero que você deixe para elas um direcionamento. Pronto. Na verdade, o direcionamento que eu tenho para falar, eu já disse, né? Sentem na mesa certa, né? E sejam na companhia de pessoas certas. Não é que a gente não tem problema aqui, a gente tem, mas a gente decide não morar nele. É surreal. Primeiro você entra, depois você entende, às vezes você não entende, mas o importante é que você está dentro. Entendeu? O importante é que você está dentro, a sensação de que você nunca mais está sozinha, a sensação de que você tem pessoas que vibram por você assim, por qualquer coisa, das coisas mais grandiosas, das coisas mais simples que também, se você não tiver com a visão certa, você não vai enxergar valor. Então, a gente tem contentamento aqui em tudo. Tem contentamento nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Isso faz total diferença. Se tá aí moscando na dúvida, venha logo, gente. Então, cara, que eu para resolver aqui. Vou dar você na próxima viagem, um cara de coisa de fazer, um cara de negócio de fazer aqui dentro. E olha, combinar a Ariana aqui para a Argentina. A Ariana já está confirmada, né, gente? Então, já vou combinar o que que vai nessa viagem. Então, vocês já se preparem para vocês degustarem Ariana Silva, confeitaria brasileira lá na Argentina.
Meu Vai ser Deus. incrível. Ariana, parabéns. Parabéns mesmo por você ter aceitado Obrigada, aquele, Débora. por você ter tido aquela ousadia de uma estranha te chamar para viver algo novo e você acreditar. Eu tenho certeza que foi um convite, né? Talvez nem foi um convite tão elaborado, mas foi a frequência mesmo. A gente se atraiu e todo mundo que está aqui pode acreditar. Você foi atraído para estar aqui. Você não está aqui à toa. E se você está perdendo tempo, não está conquistando ainda, porque você está viajando na maionese, se desperta e se joga. Vive essa experiência de verdade intensamente, como se a sua vida dependesse disso, porque no final é isso mesmo, entende? Então, começa a viver essa experiência de forma profunda, como a Ariana tem vivido e como muitas aqui do movimento têm vivido, e vamos juntas, porque juntas vamos além. E onde a gente foi até agora ainda é muito pouco, perto de tudo aquilo que a gente vai alcançar e conquistar juntas. Parabéns, obrigada a todas pela participação. Olha, a Marta falando, estamos nas melhores companhias. É isso mesmo, Marta. Nós estamos no melhor lugar para estar, para enfrentar qualquer desafio, qualquer crise, qualquer problema e para celebrar também as conquistas. Então, você que ainda não é do movimento, seja bem-vinda ao movimento e vamos juntas, tá bom? Ariana, parabéns, desfruta aí desse seu momento e eu vou ficar por lá também celebrando, curtindo, apreciando tudo isso, porque tá lindo, tá incrível. Muito obrigada, gente. Beijão para todo mundo e até o nosso próximo encontro.